Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que nos acompanham nas redes sociais. Prosseguindo, com a nossa série de mensagens na carta de Paulo aos Colossenses, eu peço que você abra sua Bíblia neste mesmo texto, Colossenses capítulo 1, versículo de número 11. Colossenses capítulo 1, versículo 11, diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Repetindo, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. Na exposição das Escrituras de hoje, e em conformidade com o que o apóstolo apresenta em sua oração pelos crentes de Colossos, vamos apresentar mais alguns aspectos essenciais que precisam estar presentes na vida do crente. E o primeiro deles é que o crente precisa ser fortalecido com todo o poder. O texto da palavra de Deus diz: sendo fortalecidos com todo o poder. Que todo crente precisa andar de maneira digna do Senhor, como está no verso de número 10, isso todo mundo sabe. Pelo menos em teoria deveria ser assim. Mas o que muita gente não sabe é que este andar de maneira digna implica em estar cheio do Espírito Santo em sua vida. Sabendo desse detalhe tão importante, Paulo, em sua oração pelos Colossenses, ele pede que os crentes daquela igreja sejam fortalecidos com todo o poder. O objetivo que Paulo tinha com esta oração era o de mostrar à igreja que, estando fortalecida, não fracassaria diante do ataque ou desencorajamento que a leve a deixar de cumprir a sua missão. Já comentamos aqui em outra mensagem que o que mais inquietava, o que mais incomodava o apóstolo Paulo era a presença das heresias introdutórias que desviaram os colossenses da sua missão no mundo. Através desta oração, Paulo, então, ele estava chamando-os de volta a esta prioridade, a prioridade da oração, da missão que Cristo tinha deixado para a igreja. Algo que fica claro no texto e na fala de Paulo é a origem deste poder. Sendo ele adquirido no Espírito e demonstrando não ser ele um produto de esforço humano, o próprio Senhor Jesus, ao ser levado aos céus, deixou a seguinte orientação. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Como dizia a letra de uma canção do Ministério Coinonia de Louvor, Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. No verso de número 11, também percebemos que não somos nada e que somente em Jesus é que somos fortalecidos e podemos fazer todas as coisas, bem como para ser o que é agradável aos olhos de Deus, concordando com o mesmo relato do apóstolo Paulo também em Filipenses, no capítulo 4, versos 11 a 13. E eu quero ler na Bíblia, na linguagem contemporânea, a mensagem. De fato, pelo que me consta, não preciso de nada. Já aprendi a estar contente a despeito das circunstâncias. Fico satisfeito com o muito ou com o pouco. Entendi a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias. Onde eu estiver e com o que tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que eu sou.
O que destacamos no texto é que este poder apresentado, ele é de acordo com o glorioso poder de Deus. É um poder que opera milagres. Tal poder é necessário para que a vida cristã se cumpra com êxito. O objetivo apresentado por este extraordinário poder é cumprir, é o cumprimento do que já foi ordenado no versículo anterior, que diz: Isto para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. O poder que atua em nós é o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos e que o colocou sobre uma posição elevada nos céus. Nosso compromisso é seguir os passos de Cristo e desde agora participamos espiritualmente da sua vida e da sua morte, como escreve o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 6, verso 4 e 5. Fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Russell Champlin, concordando com o que Paulo diz, ele faz o seguinte relato: compartilhamos literalmente de sua ressurreição, ascensão e glorificação. Precisamos do poder de Deus para atravessar todas as experiências com sucesso, a fim de nos tornarmos a própria plenitude de Cristo. Como podemos adquirir este poder apresentado pelo apóstolo em sua carta aos Colossenses? E como nos fortalecemos nele, então? O fortalecimento, meus irmãos, acontece na vida do cristão através da aplicação dos meios espirituais de desenvolvimento, como o estudo das Escrituras Sagradas, a oração, a meditação, a santificação, o viver segundo as boas obras e o emprego dos dons espirituais no cumprimento da nossa missão. Como diz Champlin, aquele que assim fizer será um gigante espiritual. Sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória. No texto original grego, traz o termo kratos, poder, força. Esse é o poder que opera milagres e maravilhas, como apresentado lá em Marcos capítulo 6, verso 14. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes miraculosos. Este poder é o que opera o milagre da redenção humana e tudo o que a envolve, como também o crescimento e a constância, bem como a resignação ou a paciência. Para todo cristão existe provisionamento divino de poder que é proporcional a todas as suas necessidades. Quer conferir? Salmos 23, 1, Provérbios capítulo 10, 3 e Mateus 6, 25 a 34. Vou repetir. Salmos 23, 1, Provérbios capítulo 10, 3 e Mateus 6, 25 a 34. Já vimos que a fonte de todo esse poder é o Espírito Santo. Portanto, ele deve ser buscado com sinceridade, pois, do contrário, não haverá transmissão do mesmo. O verbo apresentado no texto está no particípio presente e é usado com a palavra fortalecer, o que nos leva ao entendimento de que se trata de um crescente fortalecimento e não de algo estático, parado, sendo este poder parte da onipotência divina.
Ele é capaz de fazer tudo, extrapolando tudo quanto possamos pedir ou pensar, conforme o seu poder que opera em nós, como está lá em Efésios capítulo 3, verso 20. A segunda coisa que nós encontramos no texto, o segundo ponto importante, é que o crente precisa ser perseverante e paciente. Olha o que diz o texto: para que tenham toda a perseverança e paciência. Essas duas qualidades são extremamente necessárias à vida do cristão e indispensável diante da adversidade e da oposição. Interessante a observação que faz Russell Champlin. Se uma distinção for tirada entre os dois termos, perseverança é usada com relação às circunstâncias adversas, ao passo que a paciência ela é a virtude necessária quando as pessoas difíceis de serem suportadas atentam contra o nosso domínio próprio. Por esse motivo, Paulo faz tanta referência a essas circunstâncias em suas cartas às igrejas. No texto em questão, nós encontramos o termo grego upomene, que em casos raros vem apresentando o significado de paciência. Nas páginas do Novo Testamento, esta palavra aparece várias vezes, nesse sentido de paciência. A ideia apresentada no texto pelo apóstolo Paulo é a de constância, de fortaleza e de perseverança. A presença deste termo no texto pode indicar a resistência forte sobre o sofrimento ou pode pressupor, a constância da fé da profissão cristã em face da perseguição e da oposição. Ou seja, quando você está naqueles momentos de dificuldade ali, você sente a sua fé fortalecida e ela se sobressai às demais virtudes da sua vida. O que muito provavelmente é o significado aqui apresentado. A oração de Paulo pelos crentes de Colossenses, ou de Colossos, era com a intenção de que eles fossem capazes de enfrentar todos os seus adversários e as adversidades e forças opositoras, mantendo a sua fé cristã sem qualquer transigência. O ponto é que um homem pode resistir, mantendo-se perseverante, contra todas as oposições e adversidades, se verdadeiramente ele tem uma vida de comunhão com o Senhor e de santidade diária, sendo essa atitude o que lhe sustenta, pois sem essa união ele se torna uma presa fácil de forças contrárias. É por essa força divina pela qual Paulo acabara de orar que os crentes são mantidos firmes. E esse fortalecimento lhe vem através do Espírito Santo. Ainda neste mesmo texto, nos é apresentado um segundo termo, que é o macrotumia, que significa constância, paciência infinita. Esta palavra pode expressar aquela atitude a qual ordinariamente chamamos de paciência com muito maior facilidade do que no caso da palavra anterior. Normalmente, porém, reveste-se da ideia de constância sobre o sofrimento, sem retaliação contra os ofensores. É como Paulo diz aos Romanos, no capítulo 12, verso 12: sejam pacientes na tribulação. Ou ainda neste outro texto aos Efésios, no capítulo 4, verso 2 e 3, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
A utilização desse vocábulo foi para falar de certa qualidade possuída pelo próprio Deus, conforme se observa nos textos de Romanos, capítulo 2, verso 4, 9, 22, 1 Pedro 3, 20, ou de certa qualidade de Cristo também encontrada, conforme se lê em 1 Timóteo 1,16 e 2 Pedro 3,15. O terceiro ponto que nós encontramos é que o crente precisa demonstrar toda a alegria do Senhor. Então, voltando lá no início do texto, diz: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. O que Paulo desejava mostrar, meus irmãos, através da sua oração à igreja em Colossos, era que, independente da situação que estamos vivendo ou enfrentando, o crente precisa manter a alegria que vem de uma vida consagrada a Deus. Os crentes de Colossos passavam por pressão de forças malignas que os estavam deixando desanimados. Era costume de Paulo que, independente da causa específica, é típico dele acrescentar a nota de alegria. Romanos capítulo 8, verso 18 diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O espírito da alegria é uma fortaleza contra a mente contra a mente atribulada. A alegria também é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo, como aparece lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. A alegria na vida e ministério de Paulo é tão importante que se apresenta como uma das palavras-chave da Epístola aos Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 4. O que o apóstolo está fazendo aqui no texto, meus irmãos, é exortar-nos à alegria sob o sofrimento e debaixo de qualidades. E isso, se for feito com sucesso, transbordará na forma de gratidão. Por isso, concluindo então esta nossa fala, esta nossa mensagem, a vida do crente, como apresentada no texto da carta de Paulo aos Gálatas, só se desenvolverá se diariamente ela for fortalecida no poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus e sendo manifesto através dos aspectos qualitativos do caráter de Cristo em nós, que são a perseverança para enfrentar toda e qualquer adversidade, a paciência para suportar as pessoas mais difíceis e complicadas e a alegria contagiante de alguém que está passando pelas mais complicadas provações na vida e que não aparenta. Como nós vimos nesta mensagem, essas coisas só são possíveis quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, o Espírito Santo reinando em nós. Por isso, você que está nos acompanhando nessa série de mensagens, não deixe passar a oportunidade de ter o Espírito Santo habitando em você. Porque o Espírito Santo que nos dá força para suportar todas as adversidades da vida. Que o Senhor vos abençoe.